Você sabe, primeiro, o Sol ele emerge energia por conta da fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? São dois. O que a gente tem? São dois no Sol. São dois hidrogênios que vão fundir, formar hélio. Um processo bastante complicado, mas basicamente é isso. Dois hidrogênios se fundem e formam hélio. Só que o que é um hidrogênio? Hidrogênio basicamente é um próton. E a gente sabe, se você for lá no ensino médio, você vai lembrar, próton tem carga positiva e próton tem carga positiva. Então, a gente sabe que carga positiva com carga positiva se repele, certo? Então, como é que eles se juntam? Como é que eles conseguem se juntar se eles, na verdade, se repelem? Você sabe, primeiro, o Sol ele emerge energia por conta da fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? São dois. O que a gente tem? São dois no Sol. São dois hidrogênios que vão fundir, formar hélio. Um processo bastante complicado, mas basicamente é isso. Dois hidrogênios se fundem e formam hélio. Só que o que é um hidrogênio? Hidrogênio basicamente é um próton. E a gente sabe, se você for lá no ensino médio, você vai lembrar, próton tem carga positiva e próton tem carga positiva. Então, a gente sabe que carga positiva com carga positiva se repele, certo? Então, como é que eles se juntam? Como é que eles conseguem se juntar se eles, na verdade, se repelem? E, de fato, você vai, não, porque no Sol, lá no núcleo do Sol, tipo, é muito denso, então eles se juntam. Não, mas a energia não é suficiente ainda. Então, isso acontece por uma questão de probabilidade, probabilística, que está diretamente relacionado a o tunelamento quântico. A gente chama de barreira de Coulomb. Então, alguns prótons, eles conseguem atravessar, tem a probabilidade de atravessar, e, portanto, alguns prótons atravessam essa barreira de Coulomb, e uma vez que atravessam, formam o hidrogênio, e esse é um processo que libera muita energia, que é a energia em forma de radiação que chega até a gente. Então, até o Sol só existe por conta da física quântica também. Lá no coração do Sol está acontecendo tunelamento. Lá no coração do Sol está acontecendo tunelamento, exatamente. Então, os prêmios Nobel aí dos anos passados, né? A gente teve o primeiro lá, que foi emaranhamento, que é usado na computação quântica. Sim. E o segundo do tunelamento, que também vai ser usado. E isso que é importante, né? Então, a galera que está ali, eles estão ali na física de base, né? Na física pura, na ciência pura, né? Exatamente. Na parada, mas que vai ter a parte toda da ciência aplicada, né? Sempre você vê, tipo, com o desenvolvimento da mecânica quântica, pensando lá em 1900, 1905, os caras nem imaginavam que aquilo poderia ter uma aplicação nas nossas vidas, assim, e eles estavam ali trabalhando com essa física de base e tem. E, aliás, vale dizer o seguinte, a física quântica, ela está muito mais próxima da tua vida do que você pode imaginar. Por exemplo, nós estamos aqui num belíssimo prédio, o qual, para chegar no andar onde estou, eu tive que usar um elevador. E o elevador, para não decepar a minha mão, não, que ele vai decepar, tem um sensor luminoso que faz com que, à medida que eu coloque meu braço na frente, você quebra aquela corrente e, portanto, o elevador não vai fechar. Isso é um princípio básico que a gente chama, isso acontece devido a uma coisa que nós chamamos de efeito fotoelétrico, que foi Nobel do Einstein. Prêmio Nobel, que está diretamente relacionado ao Prêmio Nobel do Einstein, que está diretamente relacionado à física quântica. Então, a física quântica está no nosso dia a dia. A lâmpada LED que você tem na tua casa, ela funciona por base de tunelamento quântico. A TV, né, também, né? A TV também. A TV de LED da sua casa é tunelamento quântico. Essas tecnologias, até essas tecnologias mais antigas aí, tem a mecânica quântica na tua casa e você nem sabe que tem mecânica quântica na tua casa muitas vezes, né? Enfim. Mas tem, né? Física quântica é uma coisa extraordinária. Essa é a física quântica séria, não é um coach quântico, não. E aí vocês têm que fugir disso. Tudo que surgiu com a palavra quântica, e eu tava vindo para cá, tava lá no Uber, Sérgio. Aí eu tava ali sapeando ali para ver, né? Tipo, vamos falar um pouco, a gente vai acabar falando um pouco de quântica, então, cara, aí eu coloquei quântica no Instagram. Vê se aparece algum vídeo de eu falando de quântica. Não aparece um vídeo de eu falando de quântica. Aparece só maluquinho, só doidinho, não vou citar nomes, mas só aparece os doidinhos falando de física quântica e de alguma forma associando, dizendo que a consciência ela é quântica e que a sua realidade... A sua realidade depende, porque é o famoso... Eles pegaram, né? Pra galera entender, né? Da onde que surgiu toda essa loucura aí? Surge do famoso experimento da dupla fenda. Sim. Porque algum filho da mãe foi lá e explicou errado.
Foi. E aí, quando ele explicou errado e meteu-lhe ali o tal do observador, né? Sim. Que a gente fala, a galera começou a falar o quê? Tá vendo só? É a maneira como você observa a sua vida. Você aí que está devendo 500 mil no banco, você não está devendo. É que você está olhando com o olhar de devedor. Exatamente. Só que você pode olhar com outro olhar para isso. Se você olhar com outro olhar, você pode cocriar os 500 mil. Exatamente. Entendeu? Ele pode aparecer na sua frente. Não vai acontecer isso, meu amigo, tá? Não vai acontecer. Então isso aí tudo é uma grande bobagem que sai de uma interpretação. Essa coisa que a gente falou dessa questão da superposição, né? Que está diretamente relacionada ao experimento da dupla fenda, por exemplo, o elétron, afinal de contas, ele é onda, ele é partícula, e quando ele existe enquanto sendo onda, essa questão das múltiplas possibilidades ao qual ele se encontra, e eu só vou, aquela coisa, eu só vou conferir, então tem muito físico quântico ali, gente que trabalhou com isso, que faz essas afirmações porque estão relacionadas a uma interpretação específica. Então eu só vou conferir uma realidade, aquele ente quântico, quando eu faço uma medida. Antes disso, ele está num estado de superposição. Então o pessoal viaja nessa interpretação, porque justamente, gente, é um equipamento de medida, não é um observador. Então não sou eu, ser consciente, que vai mudar a realidade, que vai conferir uma realidade de existência a um ente quântico, tá? Primeira coisa. E aí, pior é que eles colocam e fazem uma extrapolação, que de fato isso vai funcionar no nosso mundo macroscópico. Exato. Não existe. Então, gente, colocou quântica fora do contexto acadêmico e desenvolvimento tecnológico, eu falo sem receio. É charlatanismo, tá, gente? É charlatanismo mesmo. Colocou quântica para qualquer coisa que seja maior do que um núcleo atômico, charlatanismo. Charlatanismo. Porque total. A quântica ela só existe para coisas subatômicas, pessoal, entendeu? Não faz. Aí o pessoal fala, mas tem o gato de Schrödinger. Aquilo ali foi uma analogia que foi feita para explicar uma coisa usando algo que você consegue vislumbrar, visualizar. Exato. Né? A gente pode até explicar isso aí, só que eu só queria comentar hoje. Então, nessa que eu tava vindo para cá, lá no Uber, aí eu tava passando um vídeo. Cara, eu vi uma mulher fazendo isso num vídeo lá no Instagram, fazendo isso aqui. Era uma chapinha que estava escrito, uma plaquinha de madeira, estava escrito não sei o que quântico. Aí ela falou, agora eu vou passar no pão, e agora todo o glúten que está no pão não vai mais te fazer mal. E gente comentando assim, falou, nossa, que incrível, dá certo mesmo. Gente, de onde é que vocês tiram essas ideias? Galera, isso é... Mas é aquele negócio, né? Por exemplo, ninguém manja de quântica. Aí a galera pega isso, fala umas 3, 4 palavras ali que ninguém entende, e aí a pessoa fala, nossa, é isso mesmo, entendeu? E tal, mas não tem. É absurdo, mas porque eles tocam no... Tipo, a pessoa tá ali, às vezes, com uma dificuldade, de repente você... a tal da fragilidade. A pessoa tá numa... E eles usam a quântica para dar um teor científico e, ao mesmo, dar uma esperança para aquela pessoa. O problema tá aqui, o problema é quântico. E fazem uma grandíssima confusão. Mas vamos explicar o gato Schrödinger? Vamos aproveitar e explicar pra galera, né, cara? Schrödinger, que é legal. Você já deve ter ouvido falar. Eu não vi com a camiseta hoje. Não veio com a camiseta do emoji de Schrödinger. Que ele tá feliz e triste ao mesmo tempo. Ele, na verdade, é um baita exemplo legal para a gente conseguir entender essa questão da superposição quântica, e ao mesmo foi concebido no sentido de criticar a interpretação à mecânica quântica. Quem elaborou essa ideia foi o Schrödinger, que ele, cara, é um dos pais da mecânica quântica. Ele é o dono da principal equação da mecânica quântica. Foi ele que escreveu, foi ele que desenvolveu. Então, a mecânica quântica também só existe por conta dele também, né? Mas enfim, a ideia é a seguinte, você tem uma caixa, imagina uma caixa super tecnológica que uma vez que você fecha, você não consegue mais ter contato nenhum com nada que tem ali dentro, tá? Aí dentro dessa caixa você vai fazer o quê? Vai estar aberta, é claro, você vai colocar um elemento radioativo, que é um elemento quântico, e que, portanto, antes que você faça uma medida sobre esse elemento quântico, que é esse elemento radioativo, ele encontra-se no estado de superposição, de decaimento e não decaimento. O que é esse decaimento ou não decaimento? Quando ele decai, aí ele vai emitir uma radiação. Enquanto ele não decai, ele está ali certinho. Então ele
Está ali, uma situação meta-estável, ele pode decair ou não decair. Isso. Eu vou colocar ele dentro da caixa. Aí, quando esse elemento ele decai, ele vai acionar um martelo que vai quebrar um frasco com um veneno. Beleza? E esse veneno, ele é um veneno de gás que vai se espalhar pela caixa e vai matar o pobrezinho do gatinho que está dentro da caixa. Essa é a ideia, bem cruel. Isso não aconteceu, esse experimento nunca foi feito, foi um experimento imaginário, mental, né? Foi um experimento mental. Para ridicularizar a mecânica quântica. Olha só, você vai lá, põe tudo lá dentro e fecha a caixa. Quando você fecha a caixa e não está fazendo a medida, esse elemento quântico, esse elemento radioativo que é quântico, ele se encontra em estado de superposição, ou seja, enquanto eu não faço a medida, ele está no estado assim de decair e não decair. Isso aí. Nas duas situações. No estado de superposição. Eu sei que quebra a cabeça, mas é assim que funciona. A mecânica quântica, ela quebra a cabeça mesmo. Então ele decaiu e não decaiu. O problema é que eu sei que uma vez que ele tenha decaído, o gato morreu. Só que como o negócio está em estado de superposição quântica, a vida do gato também estaria no estado de superposição, vivo e morto ao mesmo tempo. Então isso é um negócio legal para exemplificar esse negócio de superposição, porém, o Schrödinger, ele fez isso, elaborou esse experimento mental como um paradoxo para criticar essa coisa da interpretação quântica. Como é que um gato vai poder estar vivo e morto ao mesmo tempo? A gente sabe que isso é impossível. Um gato ou ele vai estar vivo ou ele vai estar morto. Não funciona para o nosso nível macroscópico isso. E vou dizer mais, até hoje não existe uma resposta clara a esse paradoxo, tá? Ninguém conseguiu responder e ninguém fez nenhum teste com gatinho. Mesmo porque é uma coisa impossível. Exato. Por quê? Quando você faz a medida que você faz a medida que seria abrir a caixa, é que aí que você vai ver se o gato está vivo ou morto. Só que aí você já conferiu a realidade. Antes da caixa estar aberta, você simplesmente não sabe. Então, por isso que é um grande paradoxo de crítica aí à interpretação da mecânica quântica. É uma coisa legal, porque se popularizou muito, né? Tem até uma série que, infelizmente, não sei por que deram o nome à série de Matéria Escura. Ah, é? Não sei por que deram o nome de Matéria Escura para a série, mas que aborda esses multi-universos aí. Devia chamar alguma coisa ligada, né? A Schrödinger, alguma coisa assim. A caixa de Schrödinger, sei lá eu. Mas não sei, talvez se não ficasse tão chamativo, né? Sei lá, vai saber. Mas é isso. Então, tomem cuidado aí com essa galera da quântica aí. Tomem cuidado, fujam. Mais uma vez, repetindo. Falou em quântica, fora do contexto acadêmico e fora do contexto de desenvolvimento tecnológico, foge que está errado. E fora do contexto subatômico e também. Fora do contexto subatômico. Manteiga, travesseiro, não é tudo maior do que um átomo? Então não existe nada quântico. Não existe nada quântico nesse sentido. Não tem como. Não tem Exatamente. como. Como você falou lá, como você falou uma vez, existe no sentido de que o pessoal tenta vender, né? Ele está ali, mas não funciona do jeito que o pessoal fala. E eu peço para vocês fazerem o seguinte teste com esse pessoal, se quiserem vender coisa quântica para vocês. Por exemplo, eu tenho uma nutricionista quântica aí que me segue no Instagram, nutricionista quântica. Pergunta para eles o porquê que esta física ela é quântica. Eu garanto para vocês, eles não vão saber explicar por que essa física ela é quântica. Tá? Eu posso explicar rapidamente aqui por que essa física é quântica? Vamos explicar. Por que ela recebe esse nome? Ela recebe esse nome... Então, lá em 1900, tinha um cara chamado Max Planck, que é um dos grandes pais da física quântica. E ele conseguiu resolver um dos grandes problemas que existiam na época, que era conhecido como catástrofe do ultravioleta, que é basicamente o seguinte: você tem um corpo que a gente chama na ciência de corpo negro, e a gente não conseguia entender muito bem com aquela física do século XIX a dinâmica da emissão de radiação eletromagnética por esse tipo de corpo. Tá? Basicamente, funcionava muito bem para baixas frequências, só que quando você ia para altas frequências, a coisa divergia muito. E quando você comparava o modelo teórico, baseado numa física antiga, com aquilo que a gente observava experimentalmente. Então, Max Planck conseguiu resolver isso. Só como que ele conseguiu resolver isso? A gente diz que ele resolveu isso discretizando, ele discretizou a energia da onda emitida por esse tipo de corpo. Então, o que é discretizar?